Olá! Agora vamos aprender a como agendar uma aula de reposição dentro do sistema Quality. Primeiro, devemos ir até a agenda do sistema e então selecionar aquela aula que deve ser reposta. Neste caso, temos duas formas de criar uma reposição para essa aula, uma necessidade de reposição para essa aula. Uma seria o professor estar ausente, ou então através da chamada. Aqui, por padrão, a opção que vai gerar uma aula de reposição para essa aula será se todos os alunos tiverem o mesmo status de ausente avisado com antecedência. Tá? Caso exista um outro status que a própria escola já utiliza, vocês podem gerar também outras formas de status do agendamento do aluno e colocar então qual deles será o que vai gerar essa necessidade de reposição da aula. Neste caso, como eu disse, seria o ausente avisado com antecedência por padrão dentro do sistema. Agora, eu vou então utilizar a opção do professor ausente, vou salvar então essa aula e pronto, ela já vai ter a necessidade de reposição para mim. Agora, como reagendar, né? Como agendar essa reposição para esta aula? Primeiro, devemos ir até as ferramentas. Ele vai abrir então a opção da agenda, aulas de reposição. Basta selecionar e ele já vai contabilizar quantas aulas estão pendentes de reposição. Aqui, basta clicar em Veja os detalhes e ele já vai listar então as informações dessa aula que necessita de reposição. Então, o nome do professor, a data e horário da aula, o tipo dessa aula, o status que fez a necessidade de reposição e também a lista de alunos dessa aula. Aqui, podemos selecionar tanto a opção de cancelar esta aula, como também a de reagendar. Neste caso, o professor estava ausente somente naquele horário e pôde dar essa aula mais tarde, por exemplo. Então, eu posso selecionar um horário mais tarde, como por exemplo, às 4h30, indo até às 5h30. E aqui, então, a turma já está selecionada, os alunos já vêm automaticamente para a lista de alunos. Vou selecionar a mesma professora para esta aula, selecionar a disciplina que será dada nesta aula e também a sala que receberá essa aula neste horário. Agora, basta salvar e pronto. Quando voltamos para a agenda, ela ainda não está atualizada. Basta que acessemos qualquer outro lugar do sistema, voltemos para a agenda. Pronto, esta aula já está reagendada, a reposição, e podemos dar a chamada normalmente. Ela vai avisar qual é a aula original, que resultou na reposição desta aula, né, na marcação dessa nova aula. Basta então dar a chamada para esta aula, que no meu caso todos os alunos estão presentes, e pronto. Basta salvar somente esta aula, e pronto. A aula já foi realizada, essa reposição junto à aula anterior, que necessitou da reposição no caso do professor ausente.